Olá, amigos. É um prazer estar no dia de hoje com vocês, unidos através dessa tecnologia fantástica que é a internet, que nos possibilita, neste momento de dificuldade pelo qual o mundo passa, poder nos ver e nos comunicar para algo tão precioso nos nossos dias, que é discutir princípios doutrinários que nos trazem refrigério para a alma. Quero já de prontidão agradecer ao convite do meu querido amigo Robson Ferri, que dirige o canal Roteiro Espírita e que confiou a mim a oportunidade de participar neste dia de um bate-papo com vocês. Tenho acompanhado algumas exposições de companheiros queridos do movimento espírita e com quem muito aprendo. Então, hoje, para mim, estar aqui, podendo discutir e trazer um pouco de contribuição neste veículo de aprendizado, é uma honra, uma grata satisfação e, com certeza, é a oportunidade de aprendizado, porque cada vez que nós estamos nos debruçando para estudar a doutrina, para refletir sobre ela, nós somos os principais beneficiados. No dia de hoje, nós iremos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E quem de nós não tem aflições? Quem de nós não passa por dificuldades? A palavra aflição, do ponto de vista da língua portuguesa, se formos buscar o seu significado, nós iremos encontrar alguns sinônimos, a exemplo de angústia. E a angústia, meus amigos, tem permeado as nossas vidas de forma muito intrusiva. Quem de nós não passa por momentos de angústia? No capítulo sobre aflições, nós temos um item chamado melancolia. E quem de nós não tem momentos melancólicos? E quando pensamos sobre aflições, sobre esses sinônimos que caracterizam as aflições, precisamos pensar também que, compreendendo o movimento que nos chega através dessas aflições, nós podemos encontrar a porta de libertação para os nossos conflitos mais sensíveis. Vivemos em um momento muito significativo. Estamos todos em uma grande dúvida do que irá acontecer a partir de todo este movimento da pandemia causada pelo coronavírus. Viver o coronavírus é uma aflição. Tenho acompanhado os noticiários, tenho lido muitas pesquisas a respeito. E um dos pontos que muito me chama a atenção sobre essa pandemia é o efeito que ela vem causando nos nossos estados psíquicos. A aflição. Quantos de nós estamos somatizando sintomas do processo que representa a Covid-19 porque nos afligimos diante do que ouvimos? E quando paramos para pensar que as aflições são instrumentos que nos causam dor, sofrimento, mas podem ser também instrumentos de renovação, precisamos compreender por que o nosso estado mental, o nosso ponto de equilíbrio precisa estar organizado e verdadeiramente bem trabalhado. Os nossos pensamentos precisam ser vigiados. E ao vigiá-los, eles precisam ser vigiados de uma maneira tranquila. Como fazer isso? Vivemos com a mente em turbilhão. Vivemos aprisionados principalmente pelo medo da morte. E a única certeza que temos na vida é a morte.
O Espiritismo matou a morte. Então, para nós espíritas, nós sabemos que a vida continua. Entretanto, o sentir medo, que é um processo natural de nós humanos, né? O medo faz parte da nossa vida. Mas que medo está nos afligindo nesse momento? E quando nos reportamos ao Evangelho, nesse capítulo 5, nós temos causas atuais das aflições, causas anteriores, e um sem número de itens nesse capítulo. É um capítulo longo, inclusive. Um dos itens é a melancolia, que faz parte dos estados de um elemento que nos leva ao estado de depressão, ao estado de angústia, né? Então, como nos renovar diante da aflição de viver este momento, que está sendo um momento muito importante para que nós possamos rever conceitos. Estar no mundo é um grande presente. Conhecer tudo que nos chega através dos veículos de comunicação, a exemplo da internet. Poder filtrar o que nos chega e compreender se a informação que está nos chegando é motivo de aprendizado, é saber vencer a aflição. Quando eu permito que os noticiários me contaminem a ponto de me paralisar, eu estou construindo uma aflição, causa atual. Causa atual, Amanda? Sim, causa atual. Por quê? Porque eu estou vinculada a uma notícia, deixando que essa notícia me controle os meus pensamentos, paralise as minhas ações, e eu estou buscando situações que me aprisionam, causa atual das aflições. Para dar um exemplo muito simples, nós poderíamos aqui falar de outras questões, mas como este assunto tem envolvido uma série de questionamentos que eu tenho recebido, inclusive, de companheiros da doutrina, companheiros que não são, e que muitas vezes as pessoas acreditam que porque nós somos espíritas, nós temos resposta para tudo. E quando nós achamos que temos, nós estamos com algum problema. Porque nós não temos resposta para tudo, uma vez que, se acharmos isso, estamos colocando a ciência como algo menor. E a doutrina espírita é ciência. E ciência não para de nos trazer novidades. Ciência é constantemente de estudo, de pesquisa e de aprendizado. E a doutrina tem um caráter científico. Então, eu tenho visto muitos companheiros aflitos com o que vai acontecer. Quem vai descobrir a vacina? Quem vai nos tirar desse momento? O que vai acontecer amanhã? Amigos, viver é um grande desafio. Viver é a cada dia nos confrontar com novidades. E para entender esse processo, nós precisamos trabalhar o interno. A veneranda Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, no capítulo 32, ela dá um nome muito interessante a este capítulo, que é o essencial. Já tive a oportunidade de falar em uma casa irmã só sobre esse capítulo. E à época, quando falei, fiquei muito envolvida com a leitura, com o estudo, fiz as minhas reflexões internas. E nesse momento, ao falar de aflições, eu me reportei muito a esse texto de Joana, porque ela dá o título de essencial. E se vamos observar o que significa a palavra essencial, vamos ver que essencial é necessário. Joana nos pergunta o que é necessário nas nossas vidas. Ou seja, o que é que eu priorizo para mim? O que é mais importante no meu dia a dia, no meu cotidiano, nas minhas relações? O mais importante é o que ela chama de o convite externo, do externo, que é o poder, que é a conta bancária, né?
que é o controle sobre pessoas, sobre situações, porque nós não controlamos nada. Mas, diante das duas chagas da humanidade, orgulho e vaidade, orgulho e egoísmo, perdão, onde a vaidade é uma característica, muitas vezes nós achamos que estamos no controle e não controlamos nada nem ninguém. E Joana pergunta, no capítulo 32 do livro Ser Consciente, Joana, que trabalha na esfera psicológica, né, que nos traz uma série de elementos para que nós possamos fazer a asepsia da alma, para que nós possamos fazer este trabalho com a nossa mente, com o nosso lado psicológico, porque neste momento nós precisamos ter equilíbrio. E não é fácil ter equilíbrio, meus amigos, quando nossa mente está em turbilhão. Ela, no capítulo, ela nos traz uma colaboração fantástica, eu peço licença para ler aqui. Ela diz o seguinte: o apego, essa fixação perturbadora à impermanência, a que pretende dar perenidade, constitui a meta existencial. O essencial, quase sempre, permanece-lhe em plano secundário, na passagem psicológica das aspirações conflituosas. Ou seja, ela traz aqui os nossos apegos a uma série de situações onde nós valorizamos muito o que ela também denomina no capítulo de convites externos. E ela traz como convite externo poder, o dinheiro, os bens materiais de toda sorte. Nesse contexto, nós estamos em um momento onde temos que fazer escolhas sempre fazemos, mas esse é um momento onde nós precisamos, por uma questão de prevenção, por uma questão de saúde física e mental, estar isolados em um chamado isolamento social que é necessário e é educativo. E nós que ficamos tanto tempo aflitos pela falta do tempo, pela falta da condição de estar com os nossos, pela dificuldade causada pelo horário de trabalho, por uma série de questões que tínhamos que, as metas, né, que tínhamos que vencer. Quem trabalha no sistema financeiro, inclusive, trabalha com metas, tem que vencer várias metas para, durante o final do mês, estar apto para aquela função a qual pertence. Para nós que trabalhamos na educação, as metas que precisam ser cumpridas, do número de provas, do número de assuntos, da programação, vem uma aflição e nos diz assim, através de um vírus letal: agora, todas as aflições que lhe atormentavam vai se caracterizar apenas em um contexto, no Covid-19. E vocês ficarão confinados. E aí, meus amigos, vem a pergunta de Joana. Neste momento em que nós passamos a ficar isolados, o que passa a ser essencial? Qual é a prioridade que nós vamos dar agora, dentro da nossa casa, no convívio com os nossos? Aflições. Aflições onde vamos reorganizar a nossa vida diante dos nossos. Muitas vezes convivemos com mãe, com pai, com marido, anos. E agora estamos percebendo que aquela pessoa não gosta, um exemplo bem simples, não gosta da manteiga no pão. Não gosta de que aquela toalha fique no lugar ruim para nós, né? Aquele lugar onde eu deixo a toalha é um exemplo simples, mas é algo muito assim, significativo para a gente pensar. Nós convivemos muito tempo com a pessoa e não percebemos que uma situação tão simples é tão significativa, que a desarrumação que eu deixava, ou que o outro deixava, que me causava irritação, eu vou ter agora que administrar. Porque eu vou estar num convívio diário e direto
Porque existe uma diferença entre estar no convívio diário e não ser direto. De que maneira? Eu convivo, mas eu tenho um horário que eu saio para o trabalho, um horário que o companheiro sai. E no momento em que estamos ali direto, tendo que entender que o outro tem vontades, tendo que compreender que o outro também tem sentimentos, e nos fazendo entender para o outro de que também temos vontades e sentimentos e que precisamos encontrar o caminho do meio para sobreviver, aflição. E vamos compreendendo o sentido de isolamento como um caráter educativo e não punitivo. Falei dessa situação também recentemente para uma casa irmã. Porque, na realidade, a aflição que passa a ser instrumento educativo. Se hoje eu tenho uma necessidade de compreender o outro e quero que o outro me compreenda, eu vou precisar administrar conflitos. Conflitos que em muitos momentos até eu posterguei. Posterguei por egoísmo, posterguei por orgulho, posterguei por indiferença, posterguei porque sempre achei que o outro precisava compreender, muito mais a mim do que eu a ele. E agora, eu não posso postergar. Eu vou precisar administrar. E no administrar, eu começo a compreender e lidar com uma aflição que é educativa. Vejam, meus amigos, que fantástico é o ensinamento de Jesus. Jesus que não pune, Jesus que não tem a espada que nos leva ao desespero. Jesus que nos educa. Que no Evangelho, há mais de 2000 anos, já traz mensagens belíssimas, chamamentos nobres e dignos para o nosso refazimento, para a nossa autoeducação, mas que nós muitas vezes postergamos o entendimento da mensagem do Cristo. E aí vem essa situação, que é uma situação extremamente incômoda, e aí eu vou ter que trabalhar esse incômodo. É uma situação onde uma grande interrogação é colocada, porque a comunidade científica está debruçada sobre ela, mas está sendo desafiada diariamente. Nós, com as nossas angústias, os nossos tropeços, a nossa pressa em ter o salvacionismo para tudo, estamos tendo que trabalhar um outro elemento importantíssimo que tem no Evangelho, que é a paciência. Nunca precisamos ter tanta paciência. Paciência com os nossos, paciência, com esses companheiros que estão na pesquisa, porque eu ouço muito, direto, cadê a vacina? Cadê os elementos? Quem vai nos salvar? Eu já ouvi, inclusive, questionamentos sobre a existência de Deus. Onde está esse Deus que nos puniu com uma pandemia que veio destruir sonhos? Ao contrário, meus amigos. Nós podemos pensar o que quisermos, somos livres para pensar. Mas quando o discernimento nos chega, se pararmos para observar como a misericórdia divina é enorme para conosco, como as aflições que nos chegam é fonte de aprendizado, vamos entender que o mundo precisava rever conceitos. Nós que estamos no mundo, que fazemos parte do mundo, precisávamos nos reorganizar em uma grande bagunça que nós construímos. E aí, se foi um vírus que veio fazer isso, poderia ter sido outra situação qualquer, mas veio algo que mexe muito
com o imaginário e com o sentimento do medo de perder a oportunidade de viver. Porque o que mais tem angustiado a todos nós, é o medo da morte. Sendo que aqueles de nós que compreendemos os ensinamentos de Jesus e que entendemos o que ele já traz no Evangelho, que nós precisamos ser tolerantes, precisamos ter paciência, precisamos construir caminhos de libertação, não saímos da zona dos sentimentos humanos, porque humanos somos. Mas viver esse momento tem sido menos aflitivo, porque nós começamos a buscar o que já poderíamos estar fazendo há muito tempo, mas tudo é no tempo certo, e quem determina esse tempo é o universo. É a condição moral na qual nos encontramos para entender todos os processos. Agora, cada um de nós está construindo um novo momento. Estamos nos debruçando sobre nossas aflições e pensando como lidar com elas. Estamos criando novos mecanismos de relações. Esse instrumento, que é a internet, que agora vem, mais do que nunca, unir a relação com o outro, porque precisamos dela. Precisamos dela para nos comunicar. E olha como ela nos educa, porque estamos aprendendo também a não utilizá-la para um meio que não seja o da paz. Ainda existem aqueles que estão fazendo desse veículo um instrumento de disseminação de discórdia. Entretanto, eu tenho observado como esse veículo tem sido usado para as boas ações, para refrigério da alma. Esse momento que nós estamos vivendo aqui agora é essa oportunidade, meus amigos. Canal como Roteiro Espírita e outros de companheiros também do movimento, que tem sido um instrumento de agregar, de unir, de trazer mensagens consoladoras para as nossas aflições. Olha como a gente vai, revendo conceitos, revendo situações, parando um pouco, meditando. A meditação. Hoje nós temos tempo para meditar. A nossa mente em turbilhão, que muitos de nós dizemos assim, eu não aguento, eu não sei meditar, não posso meditar porque eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ir no banco, o banco vai fechar. Agora tudo está esperando. Agora eu preciso parar para silenciar, para meditar e acalmar, trabalhar a serenidade. E como é difícil trabalhar a serenidade. Eu preciso agora ouvir os meus pares, que muitas vezes eu não ouvia. Eu preciso trabalhar a escuta sensível. E trabalhar a escuta sensível é entender que para além de mim existem outros. E Joana continua. Os vícios do egoísmo, do orgulho, desencadeando conflitos existenciais. Esses vícios que tanto nos criaram situações de conflitos, que eram essencial na nossa vida e que a gente muitas vezes nem tinha essa noção de que dávamos aos conflitos um caráter essencial porque eles nos dominavam. A Joana nos chama a esse despertamento. Que vício moral eu preciso alimentar em mim para viver nessa angústia que é a aflição? Porque quando ela questiona
o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e ela disse que nós podemos muitas vezes priorizar essas questões nas nossas vidas, nós estamos construindo para nós aflições. E Joana continua. Psicoterapeuta excepcional, com a sua visão realista e criativa, Jesus definiu a necessidade de buscar-se primeiro o reino dos céus, pois que esse ensejaria a conquista de todas as outras coisas. E nos aconselha a fixar no amor nosso processo de libertação. Então, trabalhar o alto amor. Eu não posso amar o outro se eu não me amar. Eu não posso perdoar ao outro se eu não trabalhar o alto perdão. Nesse parágrafo, Joana nos conclama a priorizar em nossa vida bons sentimentos. Mas ela não determina, ela aconselha. Assim como faz o mestre. Jesus em nenhum momento nos diz a prioridade de sua vida deve ser perdão, amor. Não. Ele nos traz, através das parábolas, que são alegorias, no Evangelho, nosso carro-chefe de discussões, ele nos traz exemplos. Exemplos de situações para que a partir deles nós façamos as nossas leituras. E quando pensamos que um homem da envergadura moral de Jesus destina todo um capítulo no Evangelho, né, para falar de aflições, nós sabemos que o Evangelho foi escrito pelos evangelistas que o acompanhavam, o único que não esteve com ele e que o Evangelho é todo baseado nos ensinamentos de Maria é Lucas. Mas Marcos, Mateus e João, né, estiveram nessa caminhada e trazem os registros das passagens do Mestre. Então, um capítulo inteiro destinado a aflições. Por que será, meus amigos? Por que a necessidade de um chamado tão intenso? E aí nós temos em contrapartida a veneranda Joana de Ângeles nos perguntando o que é essencial na sua vida? O que vocês priorizaram para vocês? Ela nos perguntando, né? O que é o necessário? Hoje, em isolamento social, quais são as nossas prioridades? Acreditamos que estar com os nossos é uma oportunidade de reconhecimento, porque muitas vezes não conhecemos nada do outro. Não temos, nunca tivemos, talvez, o cuidado de ouvir o grito do silêncio, que convivemos com o outro e muitas vezes o silêncio que o outro faz é um pedido de socorro. E nós estávamos tão perdidos no essencial do externo que não percebemos. E agora temos a oportunidade de ouvir, de conversar, de trocar ideias, de nos debruçar sobre inúmeras situações para fazer as nossas leituras, para fazer as nossas reflexões. Em Leis Morais da Vida, Joana também nos diz: todas as concessões da vida rendem juros conforme a direção e a aplicação que eles lhes deem. Repetindo, todas as concessões da vida rendem juros conforme a direção e a aplicação que se lhes deem. Ou seja, muito forte. Quais são os juros que serão rendidos para nós a partir dos nossos comportamentos? Quais são as consequências dos nossos comportamentos?
entender o que construímos até então nas nossas vidas, as nossas relações, como eu me relaciono no meu trabalho. Nós estamos tendo a oportunidade agora, em isolamento, de repensar que relação eu estabeleci com meu companheiro de trabalho. Eu consigo dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Alguns de nós, né, trabalhamos à noite, professor, inclusive, que trabalha em tripla jornada. Será que eu consigo enxergar aquele companheiro que abre e fecha a porta do estabelecimento onde eu trabalho? Será que eu consigo enxergar aquele companheiro que faz a limpeza da sala onde eu atuo, no meu trabalho, na minha atuação profissional? Nesse momento agora, isolados, nós estamos conseguindo entender a importância de algumas tarefas consideradas essenciais e fundamentais e que até bem pouco tempo nós não conseguíamos enxergar, a exemplo dos nossos companheiros garis, irmãos cuja exposição tem sido muito grande nesse momento de pandemia e que precisam estar trabalhando. Será que nós agora estamos enxergando? Estamos enxergando aquela caixa do supermercado que está ali trabalhando e que nós precisamos sair conforme recomenda a Organização Mundial de Saúde e os governantes, que fiquemos isolados e façamos o movimento de sair para questões essenciais. E aí nós conseguimos respeitar e entender o trabalho daquela companheira ou daquele companheiro que está ali como caixa de supermercado. E me recordo uma reportagem que vi recentemente, antes de toda essa questão da pandemia, de uma aflição trazida por uma companheira que trabalha nesse segmento dos supermercados, que ela resolveu um dia observar quantas pessoas respondiam ao bom dia que ela dava para aqueles que passavam no seu caixa. E ela tirou um dia para contar quantos clientes passaram no caixa e quantos responderam ao bom dia que ela deu. E ela fez um relato que foram mais de 200 pessoas que passaram e apenas 14 responderam ao bom dia que ela dirigiu, invisível da sociedade. Estamos agora, amigos, pensando sobre o nosso comportamento em relação a esses amigos. Estamos vendo quanto são importantes para nos servir. Estamos pensando, amigos, nos companheiros que fazem a segurança da população, da cidade, que precisa estar direto atuando, expostos ao contágio, porque no exercício da função são convocados para o trabalho e estão lá à frente de tudo isso. E a aflição vivida pelos familiares dessas pessoas. Estamos sendo solidários quando estamos nos nossos momentos de prece e de conexão com o divino. Estamos fazendo uma prece por esses companheiros que estão expostos para a nossa segurança. Pensamos nas aflições que eles estão vivenciando.
Tudo para que possamos refletir. A proposta aqui é discutir questões doutrinárias com leveza. Que nós possamos mergulhar dentro de nós e fazer toda uma reflexão dos nossos comportamentos. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Todos nós recebemos o consolo, mas estamos abrindo os ouvidos, a mente, o coração para entender esse consolo? Estamos compreendendo que no momento em que ficamos dentro da nossa casa, com os nossos, é a oportunidade que a divindade nos dá de restabelecer relações, de olhar nos olhos. Quantas vezes saímos sem dizer aos que amamos que os amamos? E agora podemos dizer, estamos juntos, eu compreendo a sua dor, eu me solidarizo com você. As aflições, companheiro, de convivência, podem ser divididas comigo. Vamos tentar unir forças para lhe ajudar. Este momento de isolamento tem sido um momento em que muitos de nós estamos entrando em processos de adoecimento psíquico, depressão, síndrome do pânico, nos sentindo confinados, nos sentindo aprisionados. Estamos observando os nossos que passam por esse contexto e estendendo a mão e saindo da crítica de que a depressão é uma bobagem, como já ouvi em inúmeros lugares, inúmeras vezes, que é uma falta do que fazer. Nesse capítulo das aflições, nós temos aí o item, o suicídio e a loucura. E neste momento, quantos companheiros vivem a aflição do isolamento como algo que pode os deixar em uma situação que não é a melhor? E podem levá-los a pensamentos de autodestruição. Este é o momento de estender a mão. Todo momento é momento. Mas agora nós temos, muitas vezes, dentro da nossa casa, pedidos de socorro pelo confinamento e o medo do que vai acontecer, o medo do que está por vir. Agora é um momento em que podemos ajudar aos nossos, mais do que nunca. A ajuda sempre pode ser dada dentro da nossa condição, mas agora nós podemos ouvir o grito de socorro desses irmãos. E mesmo dentro da nossa casa, muitas vezes esse grito de socorro vem por esse instrumento que está nos unindo. Muitas vezes o grito de socorro vem por mensagem de WhatsApp. Agora podemos ligar para o outro e ouvir a voz. Nós já não estávamos mais ligando, né? Estávamos só nas mensagens, que são importantes, né? O WhatsApp é uma ferramenta que nos une, mas que também nos isola muito, porque tem companheiros que muitas vezes a gente tem muito tempo que não liga, que não ouve a voz, que não... Agora a gente tem tempo de pegar o telefone, ligar e perguntar: como vai você, meu amigo?
Você não está sozinho. Conte comigo. Meus amigos, uma palavra pode salvar uma vida. O Centro de Valorização da Vida, CVV, que neste momento, né, como em todos, é uma instituição que eu tenho muito respeito pelo trabalho hercúleo que realiza, mas nesse momento tem feito um trabalho maior do que todos os tempos, porque houve muito pedido de socorro diante das aflições geradas pelo pânico e pelo medo do desconhecido. Esta instituição que tem a escuta sensível, né? Podemos ser solidários neste momento também e dividir com os companheiros do CVV a nossa escuta sensível e ajudar a diminuir um pouco a aflição desses companheiros que estão com medo e poder dizer a eles, parafraseando a música que é sucesso: ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que vou. Podemos dizer isso aos nossos companheiros. Lembrei agora que cantando do meu amigo Paulo de Tarso, claro que não tem essa voz maravilhosa, mas me inspirei aqui e a música veio para dizer a esses companheiros: não tenha medo. As aflições são educativas. Podemos transformá-la em um refrigério da alma. Quando Jesus nos fala de aflições, ele nos diz que existe libertação. Libertação através do amor, libertação através das boas ideias, libertação através do abraço fraterno. Eu posso dar o abraço virtual? Posso, sim. Ah, não é a mesma coisa. Oh, amigos, dizer ao outro como ele é importante para nós pode tirar alguém do desejo de um episódio de suicídio. E aqui, por esse veículo, por esse instrumento, nós podemos mandar uma mensagem acolhedora. Podemos dizer: você é importante. As aflições que nos chegam passam. As aflições são refrigérios da alma, porque é através delas que nós entendemos que existe a libertação. Quando ficamos muito numa zona de conforto, onde tudo parece muito normal, entre aspas, algo precisa ser revisto. Porque é diante das aflições que nós nos movimentamos. É diante das aflições que nós nos impulsionamos a buscar melhoria para nós. É diante das aflições que nós tomamos coragem para o enfrentamento. É diante das aflições, como a que estamos tendo agora, que temos companheiros debruçados estudando a cura para o Covid-19. Que maravilha! Jovens estudantes, pesquisadores das universidades, das nossas universidades, que excelência de estudo, de pesquisa, trazendo assim inovações, mostrando o amor que compõe tudo isso, porque para além da questão do título e de todas as situações que quem descobrir vai ter merecidamente, faz parte do contexto, mas é muito amor envolvido. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Mas aquele companheiro que está ali debruçado, pesquisando,
ele está movido também por bons sentimentos. Ele está movido pela necessidade de dirimir aflições. Veja como podemos, amigos, nos educar diante do grande chamado. O grande chamado que o Mestre Jesus já nos fez há mais de 2000 anos, quando veio nos trazer os ensinamentos dignos e maravilhosos que ele nos deixou e que está aí nas nossas mãos. Aflições que podemos vencer quando pegamos esse elemento educativo que é o Evangelho. Abrimos o Evangelho e lá temos as respostas. É fantástico, fantástico, impressionante como esse é um instrumento de refrigério da alma. Eu, particularmente, gosto muito de falar do Evangelho. Quem convive comigo, que me conhece, sabe que eu tenho um amor e um carinho muito grande por esse instrumento de renovação. Neste momento de grandes aflições, de medos, de angústias, de incertezas, nos reportemos a Ele. Vamos ter sempre ali uma resposta que a espiritualidade nos traz de maneira fantástica. Fantástica. Porque o divino não nos abandona. A mão amiga do Divino Mestre está sempre conosco, amigos. E agora, em isolamento, se nós tínhamos dificuldades de enxergá-la na nossa correria, no nosso dia a dia de tantas aflições, estamos tendo agora, mais do que nunca, a oportunidade de ver esses sinais. Essa mão amiga que está o tempo todo ali, ó, nos mostrando caminhos, que está o tempo todo nos dizendo, segura e segue. Vocês não estão sozinhos. E o capítulo 10 do Evangelho, maravilhoso, bem-aventurados e misericordiosos, porque receberam misericórdia, nos traz esse refrigério da alma. Esse elemento fantástico que é o poder divino de nos liberar, de nos libertar das aflições, de nos mostrar que para tudo existe sim, amigos, solução. Eu preciso entender que os pedidos que faço são pedidos que, quando são atendidos exatamente como eu pedi, na lógica divina, precisava ser. Mas quando não são atendidos, é porque na lógica divina eu não precisava dessa resposta que eu achava que era a correta. Quando eu consigo compreender esse processo, eu estou caminhando passo a passo, né, no caminho das pegadas de Jesus. Até me emociono e falta palavras, né, para falar de pegadas, as pegadas na areia que a gente precisa seguir. Que pegadas são essas? As pegadas do Cristo, nosso modelo e guia. Pegadas de amor, pegadas de libertação. Jesus, esse divino amigo que nos ampara, que não nos deixa só, que viveu tantas aflições, né, amigos? Jesus passou pelas vicissitudes mais sérias e graves. Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, Jesus foi massacrado. Jesus passou por tantas dificuldades. Entretanto, nunca perdeu a essência do amor que lhe foi conferido pelo Pai Maior. Jesus que é nosso maior exemplo de libertação. Jesus que é nosso maior exemplo de que para as aflições existe consolo. Jesus que na sua misericórdia
olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, que vem nos dizer, meus amigos, que toda essa situação que nós estamos vivendo vai passar. Vai passar. Confiem. Acreditem. A turbulência é grande. O momento é de instabilidade. Mas nada que não tenha solução. Nada que não tenha o caráter educativo e não punitivo. Não é uma punição. O caráter educativo que chegou aí para nos dar a oportunidade de reconstruir nossa caminhada, tem um porquê e um para quê. E como dizia nosso amigo Chico, isso também passará, a mensagem que ele recebeu, né? Alguém também que viveu muitas tribulações na vida. Então sigamos as pegadas do Mestre, confiemos. As aflições, conforme nós conversamos no início do nosso bate-papo, elas podem ser leves. Podem ser leves quando nós não a tomamos como punição, mas como alerta para que façamos o nosso movimento de libertação, o nosso movimento de renovação, o nosso movimento de aprendizado. Estamos todos aprendendo. Sairemos deste momento modificados, eu não tenho dúvida. Sairemos renovados. Sairemos com o olhar sobre o essencial que a veneranda Joana de Ângeles nos conclamou no capítulo 32 do Ser Consciente. Iremos priorizar muitas situações que para nós eram insignificantes. Iremos priorizar o bom convívio. Iremos priorizar o amor aos nossos e àqueles que estão na nossa caminhada, mesmo os adversários. Iremos priorizar a saúde e entender que cuidar do corpo e do espírito é necessário e é instrumento de renovação. Quero aproveitar, meus amigos, e agradecer a oportunidade de ter estado aqui no dia de hoje com vocês, onde muito aprendo com esses companheiros que, do ponto de vista doutrinário, mas para além dele, são exemplos que eu procuro estar sempre dividindo, sempre construindo boas relações, porque aprendo muito com eles. Quero agradecer mais uma vez ao convite do meu querido amigo Robson Ferrer, ao canal Roteiro Espírita, dizer a vocês que se inscrevam, que participem, porque é a oportunidade constante e ininterrupta de aprendizado, de renovação, de trabalho das aflições e de conhecer muitos companheiros de jornada que só nos trazem felicidade por estar na caminhada conosco. Obrigada. Confiem, acreditem e entendam que viver aflições é viver a vida em plenitude. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser, que Jesus nos abençoe e guarde.